Então, o que nós vimos até agora, nós temos discutido apenas uma fenda. Quando a luz atravessa uma fenda, que a gente vê o espalhamento e alguma interferência devido a raios diferentes dentro da mesma fenda. E nós vimos agora por último quando essa fenda na verdade é uma abertura circular, chegando aí no critério de Rayleigh, tá certo? Mas o que acontece quando nós temos duas fendas? O que acontece se a gente considerar a difração, né, da luz percorrendo duas fendas, tá? Então, no caso da interferência, essa era a nossa equação da intensidade. E quando a gente fazia o gráfico, nós víamos que essa intensidade tinha todas a mesma intensidade, né? O máximo central, o máximo primário, o máximo secundário, todos os máximos secundários, todos tinham a mesma intensidade, tá certo? O que não foi visto na difração, né? A gente acabou de ver que na difração a gente vai ter um máximo central e outros máximos secundários, dependendo do tamanho da abertura ou do espalhamento que eu vou ter. O que eu vou ter quando eu tenho duas fendas eu vou ter um padrão de interferência, tá? Relacionado com um padrão de interferência relacionado com a interferência, tá? E com a difração, né? Você observa que eu tenho uma combinação desses dois fenômenos aqui, tá certo? E aí, tendo essa combinação, que eu vou ter uma sobreposição desses dois padrões aqui. Então, eu tenho a minha interferência, que é aqui dentro, mas que a intensidade dela vai ser, vamos dizer assim, limitada por essa envoltória causada pela difração. Então, eu vou ter um máximo central e o máximo secundário, onde dentro desses máximos, né, eu vou ter pequenos máximos. Aqui seria o máximo da difração, né, e aqui seriam os máximos da interferência, né, eles existiriam ao mesmo tempo. Então, isso é o que a gente vê aqui nos resultados experimentais, tá certo? Se você ver aqui, ó, nessa figura A, tá? De uma fenda dupla, aí você vê que o máximo central e o máximo secundário, você vê que tem pequenos máximos aqui dentro, tá certo? Que é justamente o que a gente esperava ver. Enquanto que para uma fenda apenas, você tem apenas o máximo central e o máximo secundário. Você não tem a presença desses pequenos máximos aqui devido à interferência quando você coloca a fenda dupla. Então, baseado no que é observado devido a esses dois fenômenos juntos, né, nós vemos esses picos muito próximos uns dos outros, né? E baseado também na necessidade de se estudar a luz emitida ou absorvida por objetos, né? Podem ser elementos químicos, podem ser estrelas, tá certo? Foi então necessário se desenvolver o que nós chamamos de redes de difração, tá bom? A rede de difração nada mais é do que um grande número de fendas, tá? É um material que tem um grande número de fendas e a gente vai chamar essas fendas, por ser muitas, vamos chamar de ranhuras, tá? Grande número de ranhuras, e Dzinho é o espaçamento da rede, ou seja, a distância entre uma fenda e outra. Aqui eu tenho uma rede com apenas 1, 2, 3, 4, 5 ranhuras, tá certo? Mas esse número pode chegar a um número grande, como milhares de ranhuras por milímetro, tá bom? O que é que a rede de difração faz? Quando a gente tem apenas duas fendas, nós temos esse padrão, nós já acabamos de falar sobre ele, né? Devido ao fenômeno de interferência e difração. Quando eu vou aumentando esse número de fendas ou ranhuras, esse padrão vai ficando de uma maneira muito complexa. E quando chega a um número muito grande, esse padrão complexo se torna simples assim, onde eu vou ter uns máximos bem estreitos e os mínimos, eles são bem largos. Então tem uma separação bem legal entre os máximos, o máximo central e os máximos secundários.
certo? Uma maneira da gente também desenhar isso, como eles são muito estreitos, é assim, colocando apenas a linha, né? A posição da linha correspondente a esse máximo aqui, tá certo? Então, para se estudar, por exemplo, uma luz de uma estrela, que vem de uma estrela, né? Ele passando por uma rede de difração, essa luz vai sofrer difração, né, por essa rede de difração, e eu vou ter máximos, né, aqui, que vão me dar informação dessa luz que vem da estrela. Por quê? Porque está relacionado, a gente vai já ver que cada máximo desse, tá certo? Ele tem uma posição diferente para um diferente comprimento de onda, tá? Então, como eu disse, aqui são as linhas e aqui no M o que a gente chama de número de ordem, tá certo? No caso da rede de difração, esse aqui é o número de ordem dos máximos, tá bom? Então, vamos lá. Nós vemos que essas redes de difração, então, são importantes no estudo de objetos que emitem e absorvem luz, tá? Então, olha só, localização dos máximos. Se eu tiver aqui a rede de difração, eu consigo identificar, então, a interferência devida a cada interferência devida a cada raio vizinho, né, da fenda vizinha, dando essa diferença de caminho óptico aqui. E eu vou ter que esses máximos são D seno de θ igual a M lambda, onde M é igual a 0, 1, 2, 3, né? 0 vai ser o máximo central, depois 1, máximo primário, máximo de ou não primário, máximo de primeira ordem, né? Máximo de segunda ordem, tá certo? Quando eu tenho uma rede de difração. E aí você vê que nessa equação, ó, tá bom? Eu vejo que esse ângulo θ depende do comprimento de onda que está passando pela rede de difração, o que é muito bacana, porque se eu passo uma luz azul aqui e uma luz vermelha, então vamos generalizar, uma luz branca aqui, cada comprimento de onda vai se posicionar o máximo dele. Por exemplo, o primeiro máximo, o primeiro máximo sempre é no zero, né? Sempre é no eixo central. Mas, por exemplo, o M1, certo? De cada comprimento de onda, ele vai ser diferente. A posição do vermelho é diferente da posição do azul, que é diferente da posição do verde. Então, você acaba tendo informação, né, desse material, tá certo? Outra coisa que nós podemos discutir um pouco é sobre a largura de linha, né? Você vê que aquele pico ele fica bem estreito, tá certo? Mas mesmo assim ele tem uma certa largura. A posição do máximo no centro desse máximo até aqui a posição que você começa a ver o primeiro mínimo é o que a gente chama de meia largura, tá certo? E essa meia largura, essa informação é muito importante para poder a gente ter uma resolução boa da rede de difração, essa meia largura, tá bom? Eu tenho aqui a separação, né, de uma rede de difração, tá? Que eu tenho ND, o tamanho aqui é NDzinho, onde Dzinho é cada pequena distância aqui entre essas aberturas, tá certo? E aí eu tenho que essa meia largura aqui do máximo, ó, então ela está relacionada justamente com esse ângulo que causa a diferença de caminho óptico, tá bom? A meia largura, em relação a esses parâmetros aqui, né, ele vai ser o comprimento de onda sobre NDzinho cosseno de θ, tá certo? Então, essa se você mexer na largura, né, do seu máximo, tá? Você vê aqui que a largura do seu máximo, ele vai ser diferente do comprimento de onda que você está trabalhando.
da sua rede de difração, que é o número de ranhuras, e da distância entre essas ranhuras, tá certo? Então, utilizando essa informação, foi criado o espectroscópio, tá? O espectroscópio nada mais é do que uma aplicação para essas redes de difração, onde você tem aqui um material que está emitindo luz. Você vai passar por uma lente L1, ele vai percorrer aqui um tubo, passar por uma lente L2 que mantém os raios paralelos. Ele vai sofrer, então, aqui na grade de difração, né, esse espalhamento, ele é simétrico, né, então, o que acontece de um lado acontece do outro. Você pode observar aqui, então, essas linhas, tá certo? Aqui, por exemplo, é o caso das linhas de emissão do cádmio. Então, olha aqui como eu estava dizendo. Cada né, tá vindo uma luz aqui composta de várias cores, mas cada uma dos comprimentos de onda, né, vamos supor que aqui é o M1, né, que eu só consigo ver um verde, um nesse tom, no vermelho eu consigo ver aqui um 2, tem outro pequenininho aqui, tá certo? Mas eu consigo ver que a posição, né, da posição da linha de cada comprimento de onda é diferente. Esse ângulo, né, em que aparece os máximos é diferente para cada comprimento de onda, assim como prevê a equação, tá certo? Outra propriedade da rede de difração é a dispersão e a resolução. A dispersão é quando você tenta em laboratório separar comprimentos de ondas próximos. Você tem dois comprimentos de ondas muito próximos, certo? Você quer melhorar a sua interpretação desses dados, então você mexe na dispersão. Por definição, a dispersão ela é a variação do ângulo entre esses dois comprimentos de onda e a diferença entre esses dois comprimentos de onda, tá certo? Então, se você escreve a dispersão em termos dos parâmetros do seu experimento, você vai ter que, para ter uma boa dispersão, você precisa trabalhar com M's grandes, né? Com M's grandes e com pequenos espaçamentos da rede, tá certo? Fazendo isso, você melhora a dispersão, tá bom? A dispersão, ela tá relacionada aqui um pouco com o ângulo, tá certo? Com o ângulo em que aparecem essas linhas. Vou voltar aqui um pouco. É como se na dispersão eu pudesse separar mais, por exemplo, esse verde desse azul. Eu vou afastar, eu vou aumentar essa distância aqui angular entre essas duas linhas, tá certo? Então é isso que causa a dispersão. E eu também tenho a resolução, tá? A resolução é quando eu tenho duas linhas que são linhas que não são não tem uma largura, né, uma largura muito boa. Lembra daquele negócio dos duas fontes de luz que causam o princípio de Rayleigh, né? Elas são duas fontes de luz que ficam ali, que você não consegue perceber se é um ou se é outro, certo? Se é uma luz ou são duas. Então, aqui eu também posso ter linhas que se sobrepõem, a largura não é muito boa para você perceber. Então, você pode trabalhar na resolução, que é fazer essas linhas ficarem mais estreitas, tá certo? Vou voltar aqui, é como se eu pudesse alterar a largura dessa linha. Eu pudesse fazer ela mais estreita, se tivesse outra próximo perto dela aqui, elas poderiam se sobrepor e esconder uma a outra. Mas se eu fizer elas bem mais estreitas, aí eu consigo tirar essa sobreposição, tá certo? Então, a resolução, a definição é essa aqui, é a média entre os dois comprimentos de onda, dividido pela diferença entre esses comprimentos de onda. Né? Em função de parâmetros da minha rede de difração, minha resolução é igual ao número, né, ao número de espaçamentos, tá certo? Vezes o M. Então, se você quer uma resolução boa, você tem que trabalhar com um grande número, né, de ranhuras, tá bom? E também trabalhar com os M's grandes,
tá joia? Então, esses são um modo como você pode tentar afinar, né? Tentar melhorar os dados que você obtém, tá certo? No laboratório, para poder analisar os dados. E então eu termino aqui esse assunto, tá certo? Na parte que fala de dispersão e resolução.